Temos um juiz que sofre um processo de lawfare num governo presidido por um presidente que sofreu lawfare. Então, nada mais justo que esse governo saia em defesa, ou pelo menos em solidariedade, para que se apure a verdade sobre o caso Edevaldo de Medeiros. Importantíssimo isso, quer dizer, não vamos fazer, né, como em outras situações, que espera o juiz ser condenado, espera a coisa acontecer, para depois correr atrás. Dá para fazer antes, né? Nesse caso é uma perseguição, é um ato de lawfare. Esse juiz está tendo sua carreira colocada em risco, porque impediu que a polícia desmontasse o acampamento Lula Livre, né, que estava num terreno privado, alugado para isso, fruto de um acordo naquele momento, já que eles não queriam que ficasse na rua. Então, alugou-se um terreno ali na frente, né, os movimentos alugaram, para poder fazer acampamento, dormir ali e dar bom dia e boa noite. Né? Mais nada. Ninguém invadiu o APF, ninguém deu tiro, ninguém deu uma de Roberto Jefferson, que agora está sendo tratado como vítima. Né? Não teve nada disso. E esse juiz foi lá como cidadão e como juiz, que considerava que tinha uma vítima de lawfare ali sendo punido, preso injustamente. Ele foi, como tantos outros, como o Grabois, enviado do Papa, e foi entregar o terço, e depois a gente foi considerado fake news. A Fora inventou aquilo lá. As agências de checagem até hoje não pediram perdão à Fora. O Juan Grabois está, inclusive, tem gente defendendo que ele saia candidato a presidente da República. São um candidato do Papa, tal, pelo peronismo. Vejam como a vida, o mundo gira e a luz está na roda, né? Aqui estamos nós que fomos acusados injustamente naquela época de fake news, vendo as notícias imporem quem estava falando a verdade. E como tantas outras pessoas, o juiz esteve lá, visitou o Lula e hoje é um perseguido político. E o Lula é presidente da República. O que se pode esperar do governo? Solidariedade ao juiz Edevaldo. Muito bem, tem aqui um comentário do Reinaldo Lopes. E se o pessoal estivesse acampado de frente aos quartéis? Lembra quanto tempo eles ficaram lá, os bolsonaristas? Pois é, que não era área pública, era área do Exército. E ali não teve que alugar terreno privado. Né? Exato, exatamente. É isso mesmo. Acho que você definiu bem, Renato. Eu queria repetir a tua última frase. Temos um juiz que sofre um processo de lawfare num governo presidido por um presidente que sofreu lawfare. Então, nada mais justo que esse governo saia em defesa, ou pelo menos em solidariedade, para que se apure a verdade sobre o caso Edevaldo de Medeiros. Não deixe que ele sofra um processo de lawfare. De novo, acho que você definiu muito bem, resumiu muito bem o que eu disse, e esse apelo fica aí diretamente ao chefe de gabinete do Lula, às pessoas que nos assistem, que têm algum acesso ao presidente da República, que façam o governo, pelo menos, informar o corregedor Luiz Felipe Salomão que ele pode intervir nesse momento e fazer justiça, chamar para ele e apurar os fatos. Ninguém aqui está pedindo que se proteja sem mérito, está simplesmente que se apure os fatos para que se chegue à conclusão que eu acho que se vai chegar, que é a lawfare. Mas para isso é preciso que se retire de lá. Felipe, o que acontece em geral, os caras falam, não, mas não podemos meter o governo nisso, tal, só que o juiz meteu a bunda dele na janela para defender o Lula. E agora que ele está precisando de solidariedade, espera-se o mínimo de quem está no governo. O mínimo. Esse é o mínimo. Espera-se o mínimo. O mínimo mesmo. E assim, é um momento em que o Luiz Felipe Salomão ele está fazendo o trabalho dele. Ele tá ali investigando a 13ª vaga de Curitiba, ele está investigando o TRF3. Então, eu diria que
que seria até o juiz natural do caso, porque é um lawfare contra alguém que criticou a Lava Jato. O Luiz Felipe Salomão não está fazendo a corregedoria da Lava Jato, então eu diria que ele seria o juiz natural para isso. Chama para ele essa sindicância. Eu tenho o número da sindicância, daqui a pouco eu vou botar aí para vocês, e pode mandar direto para o Luiz Felipe Salomão. Ó, chama essa sindicância para ele. Deixa eu até achar aqui, vou botar no chat privado para vocês. Vamos fazer corte desse trecho aqui sobre esse caso aí, essa perseguição contra o juiz Edevaldo de Medeiros. Pode ficar ligado aqui na TV Fórum, que vai ter corte sim. E tem várias perguntas, o Adalto Alves. E se o juiz for punido, cabe recurso, Felipe? Cabe, o Adalto. Qual é o problema? O problema é que, como eu expliquei, a simples abertura de denúncia o impede de ser removido de posto, o impede de ter progressão na carreira, e ele já é juiz há 16 anos de primeira instância. Ele não pode ser desembargador, ele não pode ir para uma vara mais importante em São Paulo, ele já está há 10 anos em Itapeva, então ele mora a 240 quilômetros e mancha o nome dele. Então acaba só abrir, já acaba a carreira dele. Esse é o problema. Eu sinceramente, acho que nem vai ser punido, mas só essa fase dura 2 anos, 3 anos. Então, durante esses 3 anos que ele está sendo investigado na denúncia, ele não pode ser removido. Repara a injustiça. Estando lá há 10 anos. Então, já acaba com a carreira dele, com a família dele, com o vínculo todo que ele tem com a comunidade. Entendem? Isso é um processo de desmanche também da carreira, de desmanche do nome, de difamação. É isso que tem que ser impedido. E se espera a solidariedade, como o Renato mencionou. Complicado. E tem também mais uma pergunta aqui, um comentário do Décio Amadil. A que ponto chegou o aparelhamento da extrema-direita na justiça? Vai demorar muito para essa raça de juízes, desembargadores e promotores sumirem, né? E tem também aqui o Júlio César comentando, nossa, interessante que o Felipe disse sobre este jogo de cartas marcadas de obrigatoriedade de nomear o ministro e desembargador, né? Se for indicado por 3 vezes. Acho que o Marcola não sabe disso. Mas isso é muito, nem eu sabia que era assim, 3 vezes, então você não tem como indicar o presidente, não é isso que ele explicou, né, Felipe? E está na Constituição, não é nem ilegal, é constitucional, acaba sendo um jogo de cartas marcadas. Mas é óbvio que o Marcola, o chefe de gabinete do Lula, tem como saber disso, né? Não é possível que ele não saiba disso, né? Ele é uma pessoa muito bem informada, ele acompanhou o Lula nos 580 dias em que o Lula estava lá em Curitiba, então ele sabe como funciona a justiça, ele tem informações. O Zanin vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe muito bem disso. O Zanin levantou a tese do lawfare, ninguém conhece mais nesse país de lawfare do que o Zanin, então nada mais justo que eles estendam a mão para o juiz Edevaldo de Medeiros, nesse momento que ele está sofrendo lawfare. É um juiz que deu a cara a tapa, que literalmente impediu um massacre no acampamento Lula Livre, que estava, como o Renato disse, eu também, numa localidade privada, num terreno privado. Ele impediu que houvesse violência ali, ou seja, foi corajoso, então ele merece esse gesto de solidariedade. É o mínimo que se pode fazer por alguém do caráter do juiz Edevaldo de Medeiros. Muito bem, Dri, tem aí a história, eu queria saber se o Felipe viu a entrevista, leu a matéria do Tony Garcia, né, as denúncias que ele traz, e queria ouvir a opinião dele. Eu até publiquei um tweet aí nessa minha arroba no Twitter, e também fiz uma publicação no Instagram, é a mesma arroba. Eu simplesmente perguntei, fiz uma perguntinha, Renato, que talvez você possa responder. É impressão minha ou a chamada grande imprensa deu pouca atenção ao Tony? Ignorou. Eu vi alguma coisa na CNN. Ele deu entrevista para a CNN, acho que foi ontem. Mas foi só. Isso aí, em outros tempos, seria a escalada inteira do Jornal Nacional. Teria aquela arte no finalzinho, sabe, com os tubos de dinheiro, né? Teria aquelas artes que ficam no chroma key. Então, o que me parece é que o caso Tony Garcia é um caso de desagendamento público,
né? A gente tem a teoria do agendamento no jornalismo, que você agenda o que e como falar. Ele é um caso de desagendamento. A imprensa, a grande imprensa, não quer falar sobre o caso, porque está, obviamente, tanto ele como o Tacla Duran são as pedras que mostram o que tinha no sapato da Lava Jato, né? Tacla Duran e Tony Garcia desconstroem a Lava Jato. Então não interessa a grande imprensa que construiu a reputação do juiz Moro, que construiu a reputação do Dallagnol e seu PowerPoint, dar espaço para o tema Tony Garcia ou para o tema Tacla Duran. Por isso isso é tão ignorado e por isso a gente fala tanto aqui. Então, e é importante que a gente fale aqui. Eu sempre discuto isso quando vou lá no Jornal da Fórum com o Miguel do Rosário, dizendo, Miguel, a gente tem que pautar, a gente tem que ter seu agendamento. A gente não pode ser pautado pelas redes bolsonaristas. Eles muitas vezes fazem isso. Eles fazem um agendamento público, sabe? Jesus subiu na goiabeira, sabe? O Golden Shower. Eles jogam essas besteiras, essas bobajadas, para a gente ficar falando aqui. Quando a gente tem que falar é disso. A gente tem que falar de Tony Garcia, de Tacla Duran, tem que falar do Lofer contra o juiz Edevaldo de Medeiros, a gente tem que falar contra a exorbitante taxa de juros, quanto o preço do petróleo, o preço da gasolina, né? Quanto a paridade internacional. A gente é que tem que ter o controle da agenda e discutir as pautas que interessam à esquerda. É isso que a gente está fazendo agora. É isso que a Fórum está fazendo agora, trazendo o assunto Tony Garcia. Então, eu acho que a gente vai falar tanto, até que vai chegar o momento em que nem as grandes corporações vão poder ignorar. Porque isso aí, meu amigo, perdão da expressão, mas não tem outra, é o batom na cueca. Está lá, ele está desnudando tudo que acontecia na 13ª Vara de Curitiba. Inclusive, declarou, literalmente disse isso, que o Sérgio Moro interferiu na remoção do juiz Apio. Disse interferiu. Isso. Foi ele que pediu. Por quê? Por que será, hein, Renato Dri? Por que será que ele pediu para tirar o juiz? Levantando tudo ali, né? Levantando toda a capivara ali do que o Moro fez na 13ª Vara lá de Curitiba, né? E aí o Moro... Levantamento de capivara, exatamente. Exatamente. É isso.